Seja muito bem-vinda então, minha querida Evelyn. Nossa, obrigada por você ter topado esse convite, por você ter aceitado. A gente que estava aqui tentando fazer esse encontro acontecer, já que pessoalmente Sim. está difícil, então a gente tenta se encontrar online. Então, obrigada de verdade, de coração, por você ter topado. Eu que agradeço, Rê, pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu podcast. Fiquei muito feliz com o convite e estou muito ansiosa para poder participar desse nosso bate-papo. Muito feliz por você também. Muito sucesso nesse projeto. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Ai, obrigada. Nossa, tipo, a Evelyn, ela fez parte, de uma parte muito importante da minha vida, de ter cuidado da minha gravidez, de ter cuidado do meu pequeno, mesmo quando ele ainda não tinha nascido, de ter feito todo esse cuidado comigo, de um cuidado que eu não conhecia. E aí, poder me conectar com você é engraçado, a gente já conversou sobre isso, né? Como a conexão com você, a gente, assim, foi tipo muito. Muito Não sei, rápido, foi uma né? conexão na Uhum. hora, assim, muito imediata. O Enzo já tá com quase 6 anos, e aí, assim, isso continua, a gente conversa, é como se a gente não Sim. tivesse deixado de se falar e a gente ainda continua com essa conexão. Então, foi muito especial mesmo esse cuidado que você teve comigo, assim, desde então. E aí, por favor, eu queria te pedir, na verdade, que você contasse um pouquinho o que que você faz, com o que que você trabalha, quem é a Evelyn, então, para poder compartilhar um pouquinho com a gente. Vamos lá. Eu trabalho com estética, né, na área mais focada na parte dermatológica, que a gente fala de pele, cuidados com o corpo e rosto. Então, eu me formei em estética e cosmetologia, atuo na área há um pouco mais de 10 anos, tenho um nicho, né, um foco maior nos cuidados gestacionais e pós-parto, né, que foi aí que eu conheci a Rê, e também trabalho com gestante há um pouco mais de 10 anos. Nesse tempo, né, de 10 anos para cá, eu trabalhei em uma clínica como funcionária por uns 5 anos e depois eu abri meu próprio espaço estético, que também já está aí para completar. Na verdade, na clínica foram um pouquinho menos de 5 anos e vai completar 7 anos que eu empreendo. E aí, nessa saga do empreendedorismo, eu foquei nos cuidados com as mamães e também em cursos dentro da minha área. Então, hoje eu também disponibilizo cursos para profissionais da área da estética que também gostariam de atuar e trabalhar com segurança com gestantes e puérperas, já que é um público que tem muito. A gente precisa ter um cuidado muito maior, justamente por conta dos produtos, por conta de técnica, porque tem muitas contraindicações. Então, o curso é justamente para poder capacitar essas profissionais a atuarem com segurança com as mamães. E que legal, assim, é engraçado que a gente não tem muito a parte da maternidade em si, todas as informações da maternidade, é algo que a gente vê mais recente, a gente tem mais informações agora, mas ainda tem muitos lugares que a gente não conhece, muitas coisas que a gente ainda não tem informação, tem pouca informação. Essa parte do cuidado do parto não, da gravidez, de eu saber, tipo, que tinham pontos que não da drenagem, né, tipo, eu lembro muito disso, que tinham pontos que não poderiam ser mexidos. Aí eu fiquei: "Nossa, é verdade. Ai, e por que que não pode?". Você me explicou isso também. Então, eu gosto muito de quando eu tenho a informação, até para eu me sentir mais segura. Eu, capricorniana, com ascendente em touro, eu preciso de uma certa segurança em algumas coisas, e informação para mim é muito importante. Então, e aí você me passou isso de forma muito simples, assim, de tipo, o porquê que não poderia, questão da segurança mesmo. Então eu me senti muito segura quando eu estava com você, justamente até porque eu estava falando a gente estava num momento, assim, muito delicado, né, eu estava passando por um momento, assim, muito muito especial, muito delicado, mas com muitos medos, muitas inseguranças também. E aí poder ter contato com você nesse momento e me passando essas informações que, tipo, eu nunca tinha visto, não sabia de nada. E aí a partir dali eu falei assim: "Gente, todas as gravidinhas, por favor, vão lá, porque são coisas que a gente não tem essa informação, né". E aí eu achei muito legal quando eu, encontrei com você, quando a gente, começou a se falar, né, a gente teve contato, você ainda não tinha o curso, né? Não, eu lembro que a gente conversava, eu falava para você, nossa, eu quero muito poder proporcionar esse conhecimento para outras profissionais, né? Eu lembro de estar idealizando o curso e lembro de você me incentivar muito, né? Justamente por falar, nossa, é um diferencial, né? Justamente no mercado e tudo. O curso, na verdade, ele saiu do papel em 2019. Então, eu apliquei Ah, em sim. 2017, 18? 18, Foi né? 18.
Não, foi 2017. Quando a gente se encontrou foi final de 2017. Ah, então eu estava no projeto ainda, estava idealizando tudo. E aí, em 2019, foi onde eu consegui realmente efetivar ali o curso, tirar ele do papel. E aí a gente conseguiu formar algumas turmas. Na época a gente fazia em auditórios na Avenida Paulista e tinha aula teórica, aula prática. Era muito, muito legal, um dia inteiro de curso. E aí depois veio a pandemia em 2020, né? Abalou todo mundo, infelizmente, mas eu falo que graças a Deus eu passei por isso tanto na parte de saúde quanto na parte profissional também, que infelizmente muitas pessoas foram afetadas com isso também, né? Eu digo Sim. até em fechar estabelecimentos, né? Foi tudo muito difícil. Mas aí o curso ele passou a ter uma procura maior para o online, que antes era só presencial. E Sim. aí foi quando a gente começou também a pensar em passar ele para uma plataforma online e poder também atingir, né, o maior número de profissionais, de pessoas, não só do público aqui de São Paulo, ou que as pessoas tivessem que sair da sua cidade, do seu estado, para poder vir fazer o curso. Que antes tinham meninas do Mato Grosso, meninas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas aí com a acessibilidade do online, a procura para o presencial também diminuiu e aumentou para o online. Então a gente acaba tendo que se readaptar, né? Então deixa eu voltar só um pouquinho, a gente tá falando aqui de um momento mais atual, né, seu do curso e tal, mas quando foi que você, lá no comecinho, você falou assim: "É isso que eu quero fazer, gosto", ou pelo interesse mesmo? Porque eu acho que é muito cedo, né, com, sei lá, 18, 19 anos, a gente saber exatamente o que a gente quer fazer. Mas quando que você percebeu esse interesse? Quando eu estava na escola ainda, no colégio, né, quando a gente começa a pensar que a gente quer fazer para nossa vida, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com a área da saúde, sempre. Não sei se é porque eu tenho muitas primas que são enfermeiras, eu sempre meio que convivi ali, né, com elas, eu sempre me senti mais pegada para a área da saúde. E aí eu pensei em enfermagem, eu pensei em fisioterapia, mas eu estava muito na minha cabeça em enfermagem. Só que eu conversando com a minha prima, ela que é enfermeira, as falas dela, tá? Muita dedicação para pouco reconhecimento e bababá. Enfim, eu sei que ela começou a tentar me direcionar para a área da estética. Era uma área muito nova na época, não tinha muito conhecimento sobre essa área ainda, mas estava crescendo muito no mercado. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu lembro que só tinha uma instituição, uma universidade que fornecia o curso na época. Era muito cara a mensalidade e tinha alguns cursos técnicos também. Na verdade, alguns assim, que eu digo, a única instituição foi no Senac, que eu realmente encontrei, e em alguns Senacs específicos. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, gostei muito da grade, do que se aprendia, né? Porque quando a gente fala em estética, a gente ouve muito, hoje em dia não tanto, mas parte de cabelo, unha, né, maquiagem. E aí você vê que tem uma estética mais focada em pele, em cuidados, tanto que a gente tenta, né, mostrar e lutar realmente para um reconhecimento na área da estética, porque estética é saúde, né? Quando a gente fazia os cuidados gestacionais, eu te proporcionava bem-estar, saúde na gestação, né? E um cuidado, um carinho, né? Através do toque. Então a gente melhora a autoestima, mas a gente também melhora a saúde do funcionamento do metabolismo, do organismo das pessoas. A gente consegue resgatar a autoestima. Então, a estética vai muito além de só proporcionar beleza, né? A gente também consegue melhorar o corpo como um todo, de dentro para fora. É uma melhora intrínseca e extrínseca, né? Então, a gente melhora de dentro para poder melhorar a parte de fora também. Então, foi assim. E aí eu me apaixonei pela área, já tive a oportunidade de começar a trabalhar numa clínica como funcionária, e aí de lá fui pegando ainda mais experiência para poder encorajar e abrir o próprio negócio. E essa parte de você direcionar, a parte da estética, você chegar nas gestantes e aí pós-parto, como é que você chegou nisso também? Então, era uma clínica de fisioterapia e estética, e nessa clínica tinham fisioterapeutas esportivos que trabalhavam com lesões, né, de atletas, e também tinha o pessoal do Pilates, que tinha o Pilates,
e o Pilates para gestante. Tinha a nutricionista, que também era uma nutricionista que também tinha a sua especialização em gestantes. Tinha a psicóloga, que também atendia gestante. E a estética, que trabalhava a estética, que é o que a gente está habitualmente, né, conhece, e a estética para gestantes. Então, foi ali que eu tive o meu primeiro contato, que eu descobri um universo paralelo, porque na faculdade, nos cursos, a gente não ouve falar, não existe um módulo só para gestante. Quando você pergunta ou faz um questionamento sobre gestantes, os professores, eles na época, né, eles davam assim uma pincelada, tipo, gestante você não faz isso, gestante você pula essa parte, mas assim, o porquê, né? Qual que é o embasamento disso? Qual que é o nível de conhecimento que eles poderiam trazer para a gente? Não tinha. Então, realmente foi tudo dentro dessa clínica que eu tive uma bagagem maior e depois correndo atrás de tentar ter um conhecimento melhor, mais aprofundado, com embasamento científico, porque também na internet é muito. Hoje em dia a gente até acha alguns cursos de especialização para a área, mas há alguns anos atrás não existia, né? Então Sim. você tinha que ir atrás, livro de obstetrícia, artigo científico, tudo que você pudesse, né, ter de conhecimento na área, você tinha que ir atrás. E aí tudo isso eu conquistei dentro da clínica. E aí, quando eu abri meu próprio espaço, eu comecei a divulgar os cuidados gestacionais, como eu divulgava a limpeza de pele, como eu divulgava uma drenagem linfática convencional. E aí foi quando eu realmente vi a necessidade que tanto o público, gestantes, né, procuravam por algo mais específico, mais direcionado para elas, e também do público profissional, que realmente se sentiam órfãos, digamos assim, desse conhecimento. Então, aí veio a ideia do curso também. Então, eu comecei a personalizar os meus atendimentos e também a pensar em como poder proporcionar esse conhecimento para as alunas. E aí foi uma coisa foi encaixando na outra. Ah, que legal. É porque realmente, como eu tinha falado, a gente não tem assim essas informações. Eu só fui descobrir com você. Que aí, Uhum. ok, num momento em que eu estava buscando muita informação, eu queria ver mais sobre esses cuidados comigo. Eu que gosto muito de tipo uma massagem, uma drenagem, uma limpeza, eu gosto desse universo e muito assim, me traz essa questão do bem-estar mesmo. E eu acho que tem mesmo. Eu estava até conversando com outras convidadas, eu conversei com outras pessoas também, o quanto que essa parte da estética, da beleza, tudo que envolve esse mundo da beleza, ainda é um olhar meio nesse lugar do fútil, sabe? Ainda a pessoa Uhum. tem um pouco desse preconceito, né? O preconceito mesmo, de tipo, Sim, ai, sim. beleza, tipo, uma futilidade. E tem muita coisa, né, por trás disso. Você sente mesmo que Muita. porque eu sentia muito essa segurança com você também, né, de poder entregar esse momento que eu estava para você, mas também tinha muita essa coisa do cuidado, né, você tem não sei, não é só o toque, é você, é o atendimento, é o acolhimento, tudo. Você estando nesse lugar, né, dessa profissional e tipo de pessoa também, né, de poder de acolher a gente, assim, dessa forma, você sente que as pessoas têm muito dessa entrega com você nesse lugar que você falou que é intrínseco e extrínseco, mas você sente muito que tem essa entrega das pessoas com você, de realmente estarem cuidando não só da beleza, digamos assim, mas de ter realmente esse resgate da pessoa como indivíduo, ela mesma, esse cuidado com ela? Não, com certeza, assim, uma coisa que eu aprendi muito cuidando de gestante é que quem chega ali para ser cuidada não é a mãe do Enzo, é a Rejane. Então, assim, ela Nossa, precisa sim. daquele cuidado, né? Claro que você vai ser a mãe do Enzo para sempre, mas tem aquele momento que, ainda mais, eu percebo isso muito na primeira gestação, como é uma novidade, né? Uma fase muito nova. Eu percebo que elas passam por um processo assim de elas começam automaticamente a se anular, porque elas estão entrando numa fase nova, e não é proposital, é porque realmente o foco começa a ser outro, então o foco começa a ser aquela vida que está sendo gerada, depois vem a descoberta do sexo, depois vem as conquistas para a chegada daquele bebê, e automaticamente, além dela estar vivendo essa fase mágica, começam os hormônios também, né? E o psicológico, o emocional, a estética, e isso abala. Eu vejo que, assim, antes existia uma parte de se romantizar a gestação.
E atendendo gestantes, eu vejo que não é bem assim. Então, o emocional realmente pega um pouco, e o psicológico. Então, assim, às vezes começa... E a gente vem numa sociedade onde as mulheres trabalham, onde as mulheres são muito ativas hoje em dia, né? Por exemplo, a minha mãe parou de trabalhar para poder cuidar de mim. E tá tudo bem, né? Quem decide isso. Mas hoje a gente está numa correria frenética de trabalho, né? De conquistas, de tudo. E a maioria das mulheres que vem aqui tem os seus trabalhos em paralelo à gestação. E eu vejo que isso sobrecarrega demais, tanto a parte física, né, porque o cansaço aumenta, como a parte psicológica. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir manter o mesmo ritmo? Isso na primeira gestação, eu digo, né, geralmente. Então, quando elas vêm aqui, é realmente o momento que elas têm para descansar, para desligar, para virar a chavinha, para se sentir cuidada como elas mesmas. Então, elas esquecem um pouco daquela correria do trabalho, daquele pensamento insano em relação às expectativas de como vai ser, se eu vou ser uma boa mãe, se eu não vou. Elas realmente viram uma chavinha e se entregam para aquele momento de relaxamento, de conhecimento mesmo, de saber o que faz bem para elas, do que não, do que elas gostam, naquele momento que elas estão aqui, sabe? E aí a gente vai detectando esses detalhes e vai fazendo com que a sessão seja ainda mais personalizada, ainda mais focada em atender a necessidades delas, e que enquanto elas estiverem aqui, que elas se sintam cuidadas e se sintam amparadas e se sintam bem, com bem-estar, enquanto estiverem sendo cuidadas aqui. É exatamente esse sentimento, essa sensação que eu tive. Eu acho que é muito era um momento que eu tinha em que alguém estava cuidando de mim e que eu não estava cuidando de tudo. E era um momento em que eu podia desligar de tudo e simplesmente, tipo, esse é o meu momento. Tipo, o mundo podia explodir. Tá tudo certo, eu tô aqui. Tá tudo bem. Então, essa 1h30 eu tô despreocupada. só para mim, tipo, é muito dessa coisa do também poder tirar um pouco dessas camadas todas de crenças e tudo mais, de que, tipo, se a gente tá cuidando tipo, da beleza, a gente não tá cuidando do resto. E tem tantas outras coisas e mexe em tantos outros lugares que às vezes eu falo que até, tipo, maquiagem. Você vai se maquiar, não é só sobre, tipo, ai, nossa, pra quê? É um momento que você tem ali pra se arrumar, que você olha e você fala, ai, cabelo, ai, não sei o que e tal, mas é um momento tão seu, né, que tipo, você esquece um pouco Exatamente. do resto, assim, que eu acho que de ter essa luta muito grande ainda de poder tornar a estética, né, como parte da saúde. Eu estava tentando lembrar, como você trabalhava, tipo, numa clínica que cuidasse da saúde de forma, tipo, integrativa, que fala, não sei, tipo, um Isso, todo, assim, que pensa na saúde como um exatamente. todo. Exato, eram vários profissionais em prol da saúde daquele paciente, né? Então, abria-se um leque ali na clínica, onde você conseguia cuidar da saúde, desde a parte física, quanto da parte interna, né? Através dos outros profissionais que existiam ali. Existiam alguns médicos também, como nutrólogo e ortopedista. Então, Ah, que era bem legal. legal, assim, era uma Porque é clínica uma coisa. multidisciplinar. Então, assim, tinham várias disciplinas para Ah. poder cuidar da saúde daquele paciente que entrava ali dentro. E era uma coisa muito nova mesmo, se a gente for pensar de, sei lá, quantos anos atrás, tipo, é muito novo, porque se a gente for pensar nessa parte mais multidisciplinar, é uma coisa mais nova, que a gente vê, tipo, é a saúde como um todo, você começa na prevenção, não é só quando as coisas estão ruins que Uhum, você vai lá e toma um remédio, vai fazer um tratamento e tal. É exatamente. antes, então, tipo, muito novo isso, né, você pegou a coisa, assim, muito no início mesmo, né. Eu entrei na clínica no final de 2012, Há aí eu 11 anos fiquei já. lá, faz bastante tempo. Aí eu entrei lá no final de 2012 e fiquei lá até início de 17. Aí no comecinho de 2017 foi quando eu abri o meu próprio espaço. Ah, Mas eu cheguei realmente lá, eu lembro que você tinha mudado tinha pouco tempo, tinha aberto tinha tinha pouco pouco tempo lá, tempo, né? exato. Antes quando eu saí da clínica, eu fiquei 3 meses, na verdade, em paralelo à clínica e ao meu próprio espaço. Só que no comecinho logo nesses 3 meses que eu iniciei, foi na garagem da minha casa. Então, eu fiquei 3 meses atendendo na garagem de casa, dei uma repaginada assim, né? Eu até brinco que de manhã
e até o final do dia era uma clínica de estética, e à noite a gente colocava uma lona e colocava o carro para dentro. Então, assim, de noite era uma coisa, de dia era outra. Só que ficou inviável, porque o espaço ficou super bonito, a gente deu uma arrumada, ficou bem legal, só que era uma garagem. Então, assim, não tinha como a gente poder colocar uma placa, não tinha como a gente poder divulgar exatamente aquele lugar. Então, foi quando a gente viu a necessidade de alugar um lugar comercial que fosse acessível dentro do meu começo, porque empreender é muito difícil, ainda mais quando você não tem, de repente, um investimento ou um patrocínio que esteja ali com você, uma sociedade, né? Que alguém entra com a parte financeira e você com a mão de obra. Então, assim, não teve, foi realmente tudo por mim, meu marido sempre me apoiando muito. E eu já tinha algumas coisas, então foi isso que me encorajou a começar, mas foram 3 meses ali, e aí eu fui naquela casa comercial, que foi onde a gente se conheceu, fiquei lá por 4 anos, até vir para o prédio comercial, que acho que você também já veio aqui uma vez, né, Rê? Sim, E aí eu tô aqui, vai fazer 3 anos, então tem uma Caramba, caminhada, já né? tem 3 anos já que você tá Vai aí. fazer, agora no começo do ano, vai fazer 3 anos que eu tô aqui, passa muito rápido. O Passa Enzo já vai muito. fazer 6! Eu tô chocada com essa informação. É muito rápido mesmo, Muito gente, já rápido. tem 3 anos que você tá aí. E quando você estava, trabalhando ainda para a clínica, né, quando você se planejou para poder sair, para poder, ter o seu próprio negócio, como é que você fez isso? Então, na verdade, a princípio, porque eu sempre morei na zona norte de São Paulo e a clínica era na zona sul de São Paulo. Então, era um percurso Longe. distante, né, de onde eu estou para lá. Eu lembro que levava 2 horas para poder chegar até a clínica. Hum. E eu pegava, eram 6 conduções por dia. Um ônibus, um metrô e um ônibus, e um ônibus, um metrô e um ônibus para voltar, todos os dias. Então eu pensava assim, bom, aqui vai ser só o meu começo, só para eu pegar uma experiência, para eu poder me sentir preparada para poder alçar outros voos, né? Eu sempre pensei em empreender, porque na faculdade, no curso, eles incentivam você a empreender, né? Justamente por ser uma área que está ainda muito em alta no mercado, então eles sempre incentivam o empreendedorismo. Tanto que hoje em dia as meninas estão saindo da faculdade já com o espaço delas ali engatilhado. Dificilmente hoje você vê meninas que atuam na estética, que ficam anos trabalhando numa clínica para depois abrir seu próprio negócio. Hoje em dia está bem, bem diferente. Mas na minha época ainda tinha muito aquele conceito de tipo, eu preciso pegar experiência no lugar para depois ter meu próprio espaço, que para mim, no meu caso, foi muito bom, porque foi aí que eu conheci as gestantes, né, os cuidados com gestantes. Então eu levava esse tempo todo de percurso, né, para a clínica, fiquei esses anos lá, e na minha cabeça eu sempre quis empreender, mas eu não sabia o melhor momento. E não existe um melhor momento. Claro que o melhor momento é aquele momento que você decide. Então, se você decidiu, se você quer, ou você se planeja para isso, que é o melhor, ou você tenta fazer com que dê certo. No meu caso, eu não consegui me planejar porque eu entrei numa falsa estabilidade. Por que falsa estabilidade? Porque eu estava numa clínica trabalhando sem registro, porque dificilmente tem registro para essa área, né? Geralmente é PJ, e aí você vai ganhando comissões, né, e tudo mais. Tem clínicas que te registram, mas não era o meu caso. Então eu entrei numa falsa estabilidade. Eu comecei a gostar do lugar, do ambiente, das pessoas, e me acomodei. Nesse meio tempo eu me casei, então também eu acabei pensando assim, não posso sair agora porque tem as coisas do casamento. Por mais que não fosse muito o salário, digamos assim, era o que eu tinha. Todo mês eu tinha aquele valor. E aquilo te dá um medo, um receio, pelo menos no meu caso, de abandonar aquela segurança e poder empreender. Até porque a falsa estabilidade é isso. Você, na sua cabeça, você tem aquela estabilidade todo mês, mas ninguém te garante que no mês seguinte não vão te dispensar do trabalho e você vai ter que procurar alguma outra coisa. E no meu Sim. caso, foram quase 5 anos para poder decidir realmente falar assim, não, eu acho que eu consigo sozinha. E aí foi Uhum. assim, com o apoio do Renner, né, do meu marido, sempre falando, não, Evelyn, vamos, você consegue, né, e tal. E aí a gente vai também tendo algumas experiências também negativas no lugar que você já está há muito tempo, e aí você vai ficando um pouquinho cansado, desanimado, e aí você começa a pensar assim, não, eu preciso mudar
esses pensamentos, eu preciso mudar esse rumo da minha vida. Então, vamos tentar aí fazer algo diferente e algo para poder crescer. A gente tem, né, uma métrica na nossa cabeça que a gente acha que vai ser assim, e na verdade não é. Na maioria dos casos é realmente um degrau por vez, e foi assim no meu caso. Então foram 3 meses na garagem, 4 anos numa casa comercial, onde eu já sabia que eu não queria ficar por muito tempo, e aí consegui estar hoje num prédio comercial, com uma localização boa aqui da minha região, que é o Sim. que eu sempre quis mesmo, e estou muito feliz com essa conquista. Mas não foi fácil não, é difícil. A gente estava conversando, né, um pouco antes da gravação sobre isso, né, e aí eu queria até compartilhar aqui também, que o intuito também de eu trazer as convidadas para a gente poder conversar, primeiro que é uma desculpa para eu poder conversar com as pessoas, que eu amo conversar com as pessoas, então pessoas que eu gosto muito, que eu tenho uma conexão muito legal, tipo, é muito bom sempre poder conversar, né, trocar também, né, mas assim, muito também para mostrar para as pessoas o quanto que às vezes a gente está olhando no Instagram. Aí, como você falou, é uma vitrine, né? A gente estava conversando sobre isso, é uma vitrine. E às vezes é aquela vitrine editada, a gente não sabe o que aconteceu Sim, antes, a gente não sabe como que foi essa jornada, como é que foi essa caminhada. Poxa, você começou na garagem, e por quê? Foi isso que você falou, não, é isso que eu tenho, de algum lugar eu vou ter que sim, começar, né? Então, é muito legal poder ver isso também, de falar assim, poxa, tem gente que olha e fala assim, não, eu só vou começar quando eu puder ter o meu espaço assim, em tal lugar e tal. E às vezes é assim, começar da onde tem. Mas até você trazer isso para o Instagram, trazer isso para as redes sociais, é muito difícil, né? Porque é tudo muito. Hoje, uhum, então, com esses monte de coisas, é tudo muito rápido. A gente não tem muito, tempo falando para exatamente. as pessoas. Isso é uma construção, né? Então, é muito Uhum. legal poder ver essa sua caminhada de ver que como as coisas também você teve que ir atrás, fazer acontecer, mas teve o tempo, né? Você teve as suas inseguranças. Muito. Essa questão da rede social foi uma questão para mim, porque assim, apesar de eu saber que para você ter empreender, a rede social é uma grande aliada, porque realmente, nossa, 90% do meu público me viu pelo Instagram. Os outros 10 foi por indicação, e aí nesses 10 as pessoas também entram na rede social para poder saber quem é você, né? Não dá para empreender no meu, assim, na minha área, no meu caso, sem a rede social. Porém, não é algo que eu sempre gostei muito de estar ativa. Tanto que eu fui criar um Instagram quando eu abri meu espaço. Antes disso, eu tinha um Facebook que malha eu postava coisas, era mais realmente vendo coisas de pessoas do que realmente compartilhando a minha vida. Então, a rede social foi algo que até hoje eu tenho que me forçar e me cobrar muito para poder manter um padrão de ser regular nas postagens, ativa nas redes sociais. Mas é muito importante, é fundamental. Só que a gente entra nessa outra questão, né, das comparações. Então, de repente, eu pego uma pessoa que pode ser até mais jovem, né, conquistando algo que eu demorei anos para conquistar. Mas cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vida, uma vivência. O que ela passou, de repente eu não passei, o que eu passei, de repente ela não passou. Enfim, e tem que se respeitar da história e a caminhada de cada um, né? Independente qual seja. E é aquilo, a rede social é uma vitrine, a gente posta e a gente compartilha o que a gente quer. E a gente tende a ver postagens e compartilhamento de pessoas em dias bons, em dias felizes, e nem sempre você vai estar naquele dia bom e feliz, e você vai ver aquela pessoa com a agenda lotada, atendendo de hora em hora, e você fala, poxa, por que eu não estou assim? Principalmente no começo, né? A gente se compara muito. Não tem que comparar. Tem pessoas que realmente podem, naquele dia, estar atendendo muito, mas no outro dia não é tanto assim, ela também vai ter as dificuldades dela, e enfim. Então, Instagram é um recorte, e a gente não tem que se basear nesse recorte. Cada um tem a sua história, as suas experiências, a sua vida, tem que focar na gente, né? A admiração a gente vai ter por uma infinidade de pessoas, mas não podemos né, se basear nisso para poder crescer ou, enfim, evoluir, porque a gente só evolui por nós mesmos, né? Então tem que focar no nosso ali, no que a gente realmente quer para seguir. Tô lembrando até das 2 últimas gravações que eu fiz, que foi muito sobre isso, tipo, a gente focar na gente. Que a gente fica Uhum, olhando muito para o lado, muito para o Instagram, muito para os
para aquele feed e tudo. Não Sim, dá, você não faz as coisas. É tanto tem que fazer que, tipo, você fica nesse tem que. Eu me coloco muito nesse lugar. Fico tipo, nossa, mas eu preciso fazer isso aqui. Nossa, mas se eu fizer isso daqui, mas aí você fica tanto nesse tem que fazer. E aí, você se não você não faz faz por nada. você naquilo que você acredita, naquilo que você acha que tipo, é realmente importante e tal, você não faz. Você Não faz. simplesmente deixa de fazer, né? E aí, eu tava Exato. aqui lembrando, porque assim, antes da gente poder gravar também, eu fui dar uma olhadinha lá no seu Insta pra ver um pouquinho sobre você e tudo. E aí, me conta um pouquinho sobre o método Mansell que você fez, que tipo, eu sei que é o Uhum, curso e tudo, mas uhum, como que você chegou nisso? Eu sei que você teve um mentor também, eu te acompanho também nas redes, né? uhum. Eu, na verdade, eu te conheci, se eu não me engano, eu te conheci pelo Instagram. Eu acho que foi isso. Eu te conheci, eu te vi no Instagram, e aí eu falei, nossa, interessante isso aqui. Aí eu fui atrás de você, eu vi que era perto da casa dos meus pais, eu falei, gente, o universo tá aí me falando que eu preciso ir. E aí, como que você. Eu sei, eu te acompanho então nas redes, eu vi que você também teve um mentor aí para poder até colocar esse projeto aí nativa, na prática, mas me conta um pouquinho Uhum. como que foi essa construção, né? Você já com o seu espaço, já com o seu método, né? Já com o seu nicho, acho que bem definido, como que você chegou? Como é que você colocou isso em prática? Foi exatamente quando eu comecei a ver a necessidade da procura por algo específico. Então, o que acontece? Quando as pessoas entravam em contato comigo no WhatsApp, elas falavam assim: Oi, Evelyn, tudo bem? Eu estou gestante de tantas semanas e eu queria fazer drenagem. E aí começam umas. Assim, eu acho que quando eu comecei a trabalhar na clínica, eu já começava a ver as dúvidas que elas tinham em relação aos cuidados. Ah, mas qual produto usa? Ah, porque meu médico disse que não pode usar isso e aquilo. Aí você começa a ver, né, que realmente existem pontos que não podem estimular e muitas vezes elas nem sabem disso e tal. Então, quando eu abri o meu próprio espaço, eu já falei assim: eu quero focar em gestante, é o que eu gosto, é o que eu mais amo dentro da minha área, então eu quero fazer disso um atendimento personalizado. Não tinha nome ainda, nem nada, né? Então, quando a pessoa entrava em contato comigo, eu já sabia que eu tinha que esclarecer as principais dúvidas delas. Então, o que, que era a técnica? Ah, a técnica, o que, que a técnica vai proporcionar? Ah, a técnica vai proporcionar relaxamento, diminuição dos edemas, dos inchaços, das celulites edematosas causadas pela gravidez, vai proporcionar redução de dores da lombalgia, região lombar, da cervical, a gente vai proporcionar também alongamento na região de mobilidade dos membros inferiores. Então, eu coloco ali naquele primeiro contato com ela no WhatsApp todos os benefícios da técnica, depois a duração que vai ter aquela sessão, quanto tempo vai durar, quais são os produtos que eu vou utilizar, a necessidade que eu tenho do encaminhamento ou liberação médica para poder iniciar a sessão, a partir de quantas semanas seria o ideal da gente começar. E aí, por último, as informações de local, do investimento daquela sessão, dos valores e tudo mais. E aí, quando eu pensei que isso já era um diferencial e começou uma procura dos profissionais, eu pensei assim, por que não elaborar um nome para agregar tudo isso, tanto os meus atendimentos como também o curso, né? E aí, eu queria um nome que agregasse não só a drenagem propriamente dito, né? Mas também o cuidado da mamãe. Então, Mommy's Health é justamente a saúde da mamãe. Mas eu acho que é muito pensando, acho que da parte da clínica, né? Acho que desde lá da sua experiência com a clínica, né? De um cuidado todo multidisciplinar, eu acho que você veio, a impressão que eu tenho é que você vem com isso também no seu método, né? Essa bagagem, sim, com certeza. Apesar de ser uma clínica especializada em gestante, não tinha um nome, né? Tipo, uma técnica. E isso é muito legal, porque geralmente as pessoas, quando entram em contato comigo, elas falam assim: eu queria saber mais sobre o curso Mommy's Health, eu queria saber mais sobre a técnica Mommy's Health. Então é legal que você cria um registro seu ali, né? Então, quando se fala em Mommy's Health, quem conhece, né, já vai associar, é da Evelyn, né? Então, e o nome, né, é o que eu queria mesmo, é cuidar da saúde da mãe. Então, além da técnica, que não é somente uma drenagem, na verdade é realmente uma terapia manual,
tem o curso e os cuidados também relacionados, não só a parte corporal, mas a parte facial também. Então, existe uma limpeza de pele própria para a gestante, existe um cuidado facial indicado para as mamães. Então, tudo isso tá tudo englobado ali no nome. É você mesma que cria, né, os protocolos, acho que são os protocolos, né, que falam. Todos os protocolos é você mesma que cria de acordo com as necessidades, e é aquilo, você não atende só a gestante, você tem esse foco, essa especialização, mas você atende um público num geral. Público geral, exato. Ah, Público corporal, o meu público são mulheres, então parte de drenagem, massagem, terapias manuais, né? São focados nas mulheres. E aí no facial eu também atendo o público masculino, que aí é tratamento para acne, melasma, rejuvenescimento, recuperação de barreira, né, cutânea. Então, aí eu consigo atender tanto o público feminino quanto o público masculino. Mas sim, consigo atender as gravidinhas e as não gravidinhas também. que legal. E você vê também esse crescimento do público masculino também? Ou, tipo, é uma coisa que você sempre teve, você sempre atendeu, ou não? Você vê que, tipo, realmente tá crescendo agora? Na clínica, eu atendia, né, o público feminino e masculino por corporal, então questão de massagem e tudo mais. A procura era menor, né, dos homens, mas ainda assim tinha, né, alguns que gostavam de fazer uma massagem relaxante, né, e tudo. Aqui, quando eu decidi empreender, eu escolhi atender somente o público feminino para o procedimento corporal. Então, automaticamente as procuras são muito baixas para o atendimento corporal para homens, pelo menos aqui comigo, justamente pela falta da divulgação. Por isso que divulgação é tudo. Quanto mais você divulga o que você faz, quanto mais você elabora conteúdo sobre o que você trabalha, mais procura vai ter daquilo. A procura para o facial masculino, sim, eu tenho. É menor do que do público feminino, mas sim, aumentou muito. Então, os homens hoje eles estão cuidando mais da pele do rosto, eles estão tendo aquele cuidado de fazer uma limpeza de pele, de poder cuidar do melasma, né, da acne, da hipercromia, da cicatriz de acne. Então, eu acho que eles estão um pouquinho mais, assim, cuidando da autoestima, tendo uma vaidade um pouquinho maior em relação ao cuidado do rosto. E isso é muito bom, né? Porque a gente pode envelhecer, a gente vai envelhecer, não tem jeito. Então, a gente pode tentar envelhecer com saúde. E é uma quebra de padrões também, né, que você tem. Tipo, de padrões, assim, no sentido não só pensar na estética como saúde, como parte da saúde, mas é também quebrar padrões nessa questão do cuidado, do homem também poder entender que ele também pode cuidar, do corpo, da beleza, né, de ter esse momento de beleza, que antes é tipo: "Imagina, eu vou passar um creme? Não vou pa Pra que eu vou fazer uma limpeza de Aqui, pele, gente? Não vou". exatamente. Então é uma série de padrões que também você quebra, trazendo mais consciência, né, Uhum. através dessa consciência que você também traz, através do seu trabalho, né. É muito legal poder ver isso. E é assim, é interessante que aí a gente já tinha conversado sobre isso. Você fica falando, eu fico: "Sagitário, ascendente em aquário", e aí eu fico pensando no seu mapa, e eu falo: "Gente, como faz sentido", tipo, essa questão do você poder, mostrar para as pessoas isso, tipo, ascendente aquário vem com essa quebra de padrões também. Eu estava falando para você muito daquela coisa do questionar o status quo. E aquário tem muito essa coisa. E você já vem com essa coisa, tipo: "Ah, mas então eu não posso fazer assim, eu posso pegar isso aqui e fazer de outro jeito, e quando for o meu espaço, o meu curso, o meu método, já fazer de uma forma em que, eu possa sanar também essas dúvidas, né, esses questionamentos também". Hoje o método que você o curso que você dá é só para as profissionais mesmo? Aí nessa parte dessas Sim. dúvidas das suas clientes, pacientes, aí você faz diretamente com elas, nos protocolos que você, faz para elas, é isso mesmo? Isso, a gente, no curso, a gente disponibiliza, né, na parte teórica e na parte prática, todo o conhecimento que aquele profissional precisa ter para poder atender uma gestante. Então, anatomia e fisiologia do sistema linfático, anatomia e fisiologia da gestante, né, a gente passa por alterações, né, anatômicas também na gestação, as alterações que acontecem com a gestante mês a mês, como proceder nas intercorrências,
como realizar a técnica de forma segura, quais são os pontos que a gente pode, que a gente não pode estimular, quais são os pontos considerados abortivos por causarem contração uterina, quais os produtos e ativos que a gente pode utilizar, os ativos que não podemos, aromaterapia, enfim, tudo o que a gente pode disponibilizar dentro de conhecimento para o curso, a gente disponibiliza para os profissionais atenderem gestantes com segurança, gestantes e puérperas, né? Mas é somente para os profissionais mesmo. Então, o que eu teria hoje, né, de disponibilizar para os profissionais seria o curso, que hoje ele está sendo um curso VIP, justamente porque ele não está sendo mais ministrado na Paulista, porque a gente tem o intuito agora de colocar ele numa plataforma online. Então, se tudo der certo, ano que vem ele vai estar na plataforma online, as pessoas vão conseguir acessar ele por lá. Tem a consultoria online, que também é realmente uma conversa, né, onde eu tenho eu e a profissional para também poder capacitar ela, ter mais segurança nos atendimentos, e ali a gente também aborda vários tópicos de parte clínica mesmo, do atendimento, do dia a dia, com a gestante e a puérpera. E agora, no próximo final de semana, eu vou lançar, né, o workshop de limpeza de pele em gestante. Então, como que os profissionais podem fazer uma limpeza de pele com produtos e técnica segura para as gestantes e puérperas também. Então, hoje, os materiais que eu tenho são para os profissionais. E a técnica, eu disponibilizo também para os atendimentos com as gestantes, mas o curso mesmo é só para os profissionais. Nossa, tipo, é uma gama, assim, de assuntos, e você foi falando, eu falei: Muita "Nossa, coisa. mas tem isso também, e tem isso", e falei: "Nossa, tanta coisa". E É muita até você coisa. chegar nessa parte do atendimento comigo, que, ok, eu pego, tipo, um pedacinho de tudo isso, pra mim já é muita coisa, que eu falo assim: "Nossa, mas eu nunca que eu ia pensar em pontos que não pode estimular, porque produtos que não pode usar". Tipo, eu sei que tem alguns cuidados, óbvio, né, a gente já chega, tipo, meio já, ok, é um momento diferente, a gente não pode colocar qualquer coisa no corpo. Uhum. Mas até chegar nesse ponto, aí eu tô tipo: "Nossa, mas vocês estudam tudo isso? Gente, quanta coisa". É uma coisa engraçada, né, que eu sempre falo para as meninas assim, eu ainda não sou mãe, né, mas eu brinco que eu tenho o privilégio de poder ter contato com tantas mulheres maravilhosas e relatos, experiências, que eu acho que quando for a minha vez, eu sou privilegiada ali em alguns assuntos. Mas eu brinco com elas e falo assim, gente, quando vocês forem atender gestantes, vocês nunca mais vão falar em mês, somente em semanas. Porque assim, a gente antes de engravidar, a gente tá muito. Quantos meses a gente pensa? 4 meses, 5 meses, 9 meses. 9 meses já tá para ganhar na nossa cabeça sem ser mãe, né? Quando eu não sou mãe, mas trabalhando com gestantes, é assim: Evelyn, eu tô com 14 semanas. Aí você pensa, 14 semanas, aí você tem que fazer uma conta rápida. Eu tô com 27 semanas, 27 semanas, para você saber exatamente em que período ela tá, né? E aí é em cima desse período gestacional que a gente vai saber o que a gente pode fazer de atendimento, o que a gente não pode, se ela já pode realizar a drenagem, se ainda não, se ela pode fazer uma limpeza de pele, se ela não pode. E tudo isso a gente precisa aprender quando a gente fala em semanas. E aí tentar ter a mesma linguagem que o médico obstetra para poder caminhar ali na parceria junto com eles, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para elas no curso é aprender a falar em semanas, não falem mais em meses. Porque 9 meses pode ser 36, pode ser 42 semanas. Se ela tiver de 35, 36 semanas, ainda não está na hora do bebê nascer. Agora, se ela tiver com 42, ela já está Em mais vias para... de. Exatamente. Tem diferença até de semana para semana, né, é verdade, né, até pelo início, é que na nossa cabeça a gente vai muito pelo, ok, início, tipo, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, tipo, são necessidades diferentes, o corpo tá em fases diferentes, mas a questão do atendimento em si, de você fazer esse atendimento, nossa, tem diferença das semanas, né, que Tem. interessante. O próprio gânglio que a gente não estimula por causa da contração uterina, dependendo da sua semana gestacional, com o seu consentimento da mulher grávida e com a liberação do médico obstetra, a gente pode começar a estimular esse ponto que antes a gente não poderia, para poder favorecer num parto normal, num parto vaginal. Porque ele pode sim ser um aliado para a mulher que quer ter um parto natural,
por causar contração uterina. Mas para isso a gente precisa saber exatamente a semana que a gente pode estimular ele, ter o consentimento da mãe, porque às vezes ela não quer passar por essas contrações, né? E também a autorização do médico, porque algumas gestações são de risco e não podem ter nenhum estímulo. Mas também assim, não é que eu vou estimular este gânglio, que com certeza você vai ter um parto normal. Não, assim, é mais um plus dentro do que você já vai fazer para fazer esse estímulo. Então, agachamento, que nem os médicos falam, faz bastante agachamento, dança, bola, caminhada, enfim. E aí o gânglio, Pilates, era uma coisa que eu ouvia muito. Pilates também ajuda. fisioterapia pélvica, né? Então, tudo isso vai te Sim. ajudar. E o estímulo daquele gânglio também pode favorecer para que você tenha um parto natural. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né, com quem a profissional que a gente está procurando, as pessoas com quem a gente está, também entregando esse momento, né, que precisa de tantos cuidados, porque numa dessas, tipo, eu falo: "Gente, vou fazer drenagem com qualquer pessoa". Não, não pode ser qualquer pessoa. Eu lembro que, algumas pessoas me procuraram quando eu falei de você, acho que eu não sei se eu falei no Instagram, não lembro como é que foi, e eu falei assim: "Nossa, me fala um pouquinho mais", porque até então eu sabia que podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer drenagem. Eu falo: "Não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não". Porque eu também não sabia, mas era questão de falta de informação. O De Instagram não era informação. como é agora. A gente, depois da pandemia, a gente viu esse boom que teve, mas antes ainda não tinha muito isso disponível. E aí eu vi onde, tipo, a pessoa falava: "Nossa, mas não é a mesma coisa?". Não, não é, né. Então, e eu acho que esse cuidado que você tem também de você tá muito atenta, isso que eu percebo, você tá sempre muito atenta aos detalhes, assim, de, tipo, oferecer Uhum. o melhor cuidado, pra com quem quer que seja, com a necessidade que seja. Você tá muito atenta a esses detalhes, eu acho que isso fez muita diferença pra mim, assim, eu falo só pra mim, na minha experiência. Porque na hora de eu ser atendida, eu sabia exatamente que você estava cuidando de mim por causa daquela minha situação Então, naquele sim. momento, né. Eu acho que você acha que isso também, esse é o seu diferencial quando você está falando não só, da sua carreira, tudo, mas de você tem, do seu empreender, dessa sua jornada que você teve? Com certeza, assim. Eu falo que assim, eu quero que a pessoa sinta a essência do meu cuidado. E aí, para isso, eu preciso personalizar para que seja, que ela passe por uma experiência comigo. Eu quero que ela tenha realmente uma experiência, que ela chegue aqui, Hum. tenha o bebê, mas que continue lembrando com carinho do que ela viveu aqui comigo. E eu acho que, com certeza, assim, apesar da técnica ter um padrão, no sentido assim, do que eu posso, do que eu não posso fazer, é claro que cada gestante é única. Então, do posicionamento da maca, vai ter gestante que eu vou ter que posicionar de um jeito, outras vão se sentir mais confortáveis de outro. A questão dos cheiros, então tem que tomar cuidado na hora de uma aromaterapia, na hora do que eu vou disponibilizar para ela, do que ela se sente confortável de sentir, de tocar no sentido assim, desde a roupa de cama da maca, que tem gente que nem tem uma moça que eu atendi hoje de manhã, que para ela gosta de ficar numa posição da maca e ela é mais calorenta. Então eu já sei que eu tenho que separar uma roupa de cama diferente para ela. Daqui a pouquinho eu vou atender uma moça que é muito friorenta. Então ela já gosta de uma outra posição da maca com uma mantinha. Aí também já separa outra roupa de cama para ela. Então, assim, é uns detalhezinhos, mas que com certeza faz a diferença na hora de você, né, disponibilizar o cuidado. E com a gestante é muito mais, né? Então, tudo assim. É uma época mais sensível, a gente está Exato. muito, muito mais sensível, então qualquer coisa que a gente nota de diferente nesse cuidado, a gente fala: "Nossa, ela pensou em mim". É tanto, tipo, esse lugar, tipo: "Nossa, mas ela pensou em mim". É um cuidado, assim, que Exatamente. parece bobo, mas que fala assim: "Nossa, mas ela olhou pra isso". E aí eu Uhum, acho que aí tá um diferencial muito grande seu, que é, tipo, esse olhar, assim, ter esse olhar total, muito nos detalhes. Sim, sim. que aí E no uma dia a coisa dia com certeza. Uma coisa que elas também não sabem é a parte da barriga, né, que não se drena abdômen. Então a gente, na hora de falar, tem que especificar, falar assim: "Olha, aqui a gente só vai fazer um carinho, é só para hidratar", e aí ressaltar o seu conhecimento, porque quando você ressalta o porquê que você não está fazendo algo ou está fazendo algo, aquilo também vai trazer mais segurança para ela e conforto dela estar ali com você, né, de ser cuidada por você.
Então, não Sim. simplesmente chegar, que nem você falou, fazer um protocolo pronto, ai, até a próxima sessão. Não. Então, fazer com que ela se sinta amparada naquele momento, eu acho que faz total diferença, né? Tanto na sua fala, no acolhimento que você vai ter com ela. Tem gestantes, pacientes que choram na sessão porque acabam desabafando por algo que não está tá sendo difícil naquela fase. E aí entra um pouco da nossa rede de apoio também, né? Porque você está lidando com um ser humano, não é uma máquina, não é uma, enfim, é uma pessoa que está Não é ali mais um deitada. número, né? Não é mais um número, exatamente. E eu sempre falo que, assim, quando você lida com gestante, você cuida de 2 vidas, no mínimo. Isso se não é uma gravidez gemelar, se ela não está esperando trigêmeos, mas no mínimo ali são 2 vidas. Então você automaticamente se torna responsável por elas enquanto elas estiverem ali com você. E Sim. então, assim, todo cuidado é pouco mesmo, né? Então, o posicionamento da gestante na maca é muito importante para ela, mas é muito importante para o bebê também, porque tem posição que ela vai estar deitada que o bebê vai ficar mais agitado. Então, eu preciso tomar É um cuidado verdade. para posicionar ela, para que ela se sinta confortável e que o bebê se sinta confortável na sessão, porque se o bebê estiver desconfortável, automaticamente ela também vai estar, porque ele vai ficar mais agitado, ele vai começar a mexer muito. E claro que deve ser maravilhoso sentir o bebê mexer, mas quando o bebê está desconfortável, de repente ele vai acertar ali uma costela, ele vai acertar ali alguma região que vai causar um desconforto. Então, tudo isso Sim. é legal, desse cuidado mesmo. Nem você falou, se atentar aos detalhes para poder proporcionar uma experiência na hora do cuidado. E aí, assim, eu poderia ficar aqui conversando por muito tempo, mas o nosso tempo tá acabando, então eu vou deixar aqui as nossas redes, vou deixar aqui todos os, enfim, para vocês poderem acompanhar a gente, poder acompanhar mais da Evelyn também, para a gente poder continuar esse papo, então, nas redes sociais também, para vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho. E eu queria muito te agradecer por esse bate-papo, por você dedicar um pouco do seu tempo. Eu sei que é uma correria, uma loucura, e você ter aberto um pouquinho desse espaço para estar aqui. Então, eu queria muito, muito te agradecer, viu? Ai, Rê, eu que agradeço. Eu fiquei tão feliz com o seu convite, tão feliz, me senti muito honrada. Muito obrigada. Eu amei. Nossa, por mim eu ficaria aqui, ó, o dia inteiro conversando com você, né, sobre esse assunto. E eu espero muito que o pessoal goste desse bate-papo. Nas nossas redes sociais também vai ter muito conteúdo relacionado ao que a gente conversou hoje, né? Sim, Então, sim. muito obrigada, eu amei, amei, amei participar. E se tiver outra edição, pode me chamar que eu tô dentro. Teremos. Eu tô pensando nisso porque toda convidada é tipo, parte 2, vamos ter parte 2 também, É, porque tem muito assunto, acho que dá para muito explorar muita assunto. coisa. Para vocês que estão assistindo aqui, a gente está no último episódio dessa primeira temporada, a gente vai fazer uma pausa aqui por um tempo, porque é final de ano, vamos aí todo mundo, né, participar de festas, um pouquinho de descanso e tal. Mas eu ainda vou continuar com alguns conteúdos por aqui, inclusive do podcast, para trazer outros assuntos. Mas enfim, das convidadas, a gente vai ter uma pausa e aí a gente pensa para o ano que vem para uma parte 2 para todo mundo, porque acho que tem tanta coisa ainda que a gente pode conversar. Então, vou Nossa, deixar aqui as nossas redes e tudo para a gente poder continuar esse bate-papo. Para vocês que estão assistindo, obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima. Beijos. beijo. Tchau.